Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal Quem Tem Boca Vai a Roma. E a aula de hoje eu quero ensinar, na verdade ensinar não, eu quero compartilhar com vocês como que eu faço a profilaxia de milhões, que é um termo carinhoso que eu apelidei para fazer a profilaxia aqui no meu consultório. Gente, eu não sei se vocês estão tendo essa mesma percepção que eu, mas parece que fazer saúde bucal básica virou um crime na odontologia, né? Quando a gente vê as pessoas falando sobre progresso na nossa carreira, a sensação que me dá é que fazer saúde básica praticamente virou um crime. É como se aquele paciente que viesse simplesmente para fazer uma boa profilaxia, um bom check-up bucal, como se ele não fosse trazer progresso para o seu consultório, né? E eu fico me perguntando, o que vai ser da nossa profissão se a saúde bucal básica, né, os tratamentos primários não forem tratados com valorização e com o mesmo glamour que esses tratamentos maiores, que esses tratamentos de estética, esses tratamentos high tickets possuem, né? O que vai ser da gente? Se você, assim como eu, é do time de que a saúde tem que estar em primeiro lugar, eu quero que você preste muita atenção nessa aula, porque eu desenvolvi aqui dentro do meu consultório um passo a passo para trazer esse mesmo valor e essa mesma percepção de importância que os pacientes têm em relação à saúde bucal, ao check-up, à profilaxia. Olha, eu vejo muito os convênios pagando uma miséria, mas é uma miséria mesmo, né? E aí, praticamente, tem muito dentista que até deixou de fazer tratamento de saúde básica de tão barato que os convênios reembolsam, né? E isso, para mim, é um pecado, é um crime, né? Eu acho que isso jamais poderia acontecer. E muita clínica que acaba deixando de lado, deixando os tratamentos de check-up, de profilaxia, em segundo plano, porque aquilo não é um tratamento rentável ou porque o paciente não vê importância naquilo, tá? Eu aqui no meu consultório, eu nem chamo de limpeza, eu não chamo, né? O primeiro passo aí que eu quero compartilhar com você sobre o check-up, a limpeza, a profilaxia, é não ficar chamando a profilaxia de limpeza, porque a limpeza, o que passa na cabeça do paciente? Imagina, vou fazer uma limpeza. Ele associa com aquele procedimento que a faxineira dele faz na casa dele, né? E, bem, vamos fazer uma comparação bem esdrúxula. Qual a responsabilidade que uma faxineira tem em relação a um dentista? É muito maior. Quanto tempo a faxineira estuda para fazer o que ela faz? Quanto tempo nós, dentistas, precisamos estudar para fazer aquilo que a gente faz, né? Então, eu acho que chamar de limpeza, minha percepção, é como se a gente colocasse os profissionais no mesmo balaio, né? E é por isso que eu, aqui no meu consultório, e eu sempre recomendo os meus alunos a não chamar de limpeza. Fale o nome correto, profilaxia, ou você pode falar um check-up bucal. E se você for falar limpeza, que acaba a gente falando às vezes sem querer, né? Eu gosto de chamar de limpeza super profunda ou fazer um check-up que popularmente é conhecido como limpeza profunda. Eu sempre falo dessa maneira para os pacientes e quando a gente muda ali a forma de comunicar, eu também te convido a vir para a minha aula a última aula que eu gravei, né, que foi falando sobre um pouco disso de comunicação, vou deixar o link para vocês. Quando você muda essa forma de comunicar, você também muda essa percepção do paciente, né? Então, sempre chame de profilaxia ou fale que é uma limpeza super profunda, fale de check-up, isso muda muito a forma como esse paciente vai ter a percepção, né? Então, a gente começa na linguagem. E aí, vamos para as partes, né? A primeira coisa é que as pessoas não sabem o que é limpeza. E aí, o que começa a acontecer? Se o paciente teve uma experiência ruim de check-up, de limpeza, ele fica nivelando todos os dentistas ali por baixo. Então, é muito comum os pacientes falarem assim, ó, esse procedimento eu quero fazer, mas a limpeza eu não quero fazer. Ou falar, ai, nossa, você vai cobrar R$200 por uma limpeza? Eu consigo lá no meu bairro por R$50, né? Quem nunca passou por isso? Por quê? Porque esse paciente, ele tem uma percepção de valor muito baixa daquele procedimento. E eu já quero aproveitar aqui essa aula para também entrar num assunto sobre o quanto a profilaxia é o procedimento mais rentável da odontologia, né? Nada é mais rentável do que a profilaxia. E só não sabe disso quem nunca fez conta na vida. Sabe por quê? Porque a profilaxia, ela, primeiro, é um procedimento de baixa complexidade, ou seja, ela não tem uma carga de responsabilidade muito grande e isso é importantíssimo para a sua lucratividade, né? Então, diferentemente de um implante, de um tratamento endodôntico, de um tratamento de aparelho, que você que você tem risco de precisar refazer
algum procedimento, alguma etapa desse tratamento, por N questões, a profilaxia, isso não existe, né? Então, o nível de responsabilidade é muito baixo. E isso é importante, porque isso faz te economizar uma coisinha chamada tempo. E tempo vale mais que dinheiro, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é que, como os pacientes normalmente foram acostumados ou passaram por dentistas que não valorizam esse tipo de tratamento, normalmente os pacientes passam por experiências muito ruins, onde a profilaxia é feita de qualquer jeito, é feito rápido, o paciente paga barato e aquilo não tem a importância, né, que deveria ter. Então, o próprio paciente já chega para você dentro do seu consultório falando que ele não quer fazer e que aquilo é de qualquer jeito, ou o paciente fala assim, não, doutora, tudo bem, esse procedimento eu vou fazer com você, mas a profilaxia, essa limpeza, vou fazer ali no meu convênio mesmo, vou fazer ali de qualquer jeito, porque o próprio paciente não entende a importância do tratamento, tá? E aí, como que você vai fazer? Primeiro, que eu indico, né, é você mudar a forma como você posiciona essa profilaxia, né? Você vai falar de uma maneira mais valorizada, de uma maneira à altura desse tratamento, tá? Segundo, é você entender que se você não mostrar para esse paciente de que com você é uma experiência diferente, ele simplesmente vai querer cotar em outro lugar ou ele vai querer negociar com você. E como que a gente faz isso, né? Tem uma coisa no mundo das vendas chamada ancoragem de venda, que é o quê? É você mostrar para esse paciente, você usar de alguns gatilhos, digamos assim, para você mostrar para esse paciente a importância daquilo e principalmente a urgência daquilo, para que aquele paciente ele entenda que ele vai já imediatamente agendar esse procedimento com você e que aquilo é importante para a saúde dele a curto, médio e longo prazo. Como que a gente faz isso? Primeiro é falando da maneira correta, né? Que eu já comecei esse vídeo te ensinando. E o segundo é você já mostrar para esse paciente qual é o seu diferencial. Então, você não sabe se esse cara já fez profilaxia de 5 minutos ou se esse cara já fez uma profilaxia com todo o processo. Né? A gente não conhece o histórico do paciente, né? Em outros dentistas, a gente não sabe pelo que ele passou. Então é importante você pontuar quais etapas você vai fazer, né? Então eu, por exemplo, lá na imersão, né, onde eu tenho já fica o convite aqui também, né, que é o atalho, onde eu tenho uma imersão de algumas aulas bem profundas, onde é o atalho para você aprender, né, para você só replicar tudo que dá certo de uma maneira muito mais pontual. E aí lá no atalho eu até deixo disponível para os alunos o passo a passo, assim, formalizado para você entregar para o seu paciente, tá? Mas eu já vou te explicar aqui como que funciona. Você vai organizar tudo isso para ele, tá? Então, você vai dizer para o paciente as etapas da sua profilaxia, tá? Então, você vai falar assim, olha, aqui eu faço uma profilaxia super profunda, um tratamento realmente diferente e que ele vai cuidar do senhor de uma maneira profunda, para que toda vez que você vem aqui no consultório, a gente sempre faça a manutenção da sua saúde. Porque é muito importante para mim, como cirurgião dentista, que os seus tratamentos eles durem. E é muito importante para mim, como cirurgião dentista, que você mantenha a saúde bucal e não que você fique vindo aqui no consultório cada hora para resolver um problema. Porque afinal, né, meus amigos, isso é fazer uma odontologia ética, né? Então, você vai pontuar isso para o seu paciente e aí você vai organizar o passo a passo do check-up para ele poder visualizar aquilo que você vai fazer. Porque senão, você vira mais do mesmo, né? E aí, quais são esses passos que eu recomendo fortemente você falar para o paciente e, claro, você fazer, tá? Então, vamos para os passos, né? O primeiro é você pontuar para esse paciente de que você vai fazer nele um polimento dos dentes, do esmalte dental. E aí você vai explicar, olha, primeira etapa, vou te mostrar como que é a minha limpeza profunda, como que é o check-up profundo aqui no consultório. A primeira etapa é o polimento dos seus dentes. A gente faz ou não faz polimento, pessoal, quando a gente faz profilaxia? A gente faz. Só que às vezes o paciente ele nem sabe que fez, se usou um polimento próprio para resina, se tem resto de resina, às vezes, no dente dele ali, resto de Bract lá de 20 anos atrás e que nunca foi removido, né? Se ele tem uma coroa, a gente tem um polimento específico para coroa. O paciente não sabe de nada disso. E tem dentista que recebe tão pouco pela profilaxia que, de fato, negligencia essas etapas tão importantes, né? Então, você vai explicar para o seu paciente assim, olha,
Como que funciona o processo de profilaxia aqui no consultório? Então, a gente começa pelo polimento dos dentes. Eu vou fazer um polimento super cuidadoso. Então, a gente tem pontas específicas para o polimento do esmalte, que é o dente rígido, o dente íntegro. Nós temos pontas específicas para o polimento caso haja excesso de algum material, por exemplo, excesso de resina lá do bracket do tratamento que você fez no passado, ou excesso de material restaurador que pode ainda haver nas suas restaurações. Nós temos uma ponta específica para polir as coroas, tanto coroa de cerâmica quanto coroa, por exemplo, de resina, se você tiver alguma restauração maior de resina, né? O polimento, ele também é importantíssimo para deixar o esmalte liso. Para que é importante ter o esmalte liso? Se você não falar para o paciente a importância disso, ele não vai adivinhar, porque ele não é formado em odonto. Então, você vai falar, o polimento do esmalte é importante, porque quanto mais liso tiver o esmalte do seu dente, menos bactéria vai grudar no seu dente e menos mancha vai ter. Menos risco de infiltração, menos risco de problema de saúde bucal. Então, fulano, paciente querido, amado, é importante você vir 3 vezes ao ano, 2 vezes ao ano, para a gente manter a estrutura do seu dente o mais lisa possível, para que todos os tratamentos que você já fez anteriormente e para que nunca você tenha problema com mancha, problema de infiltração, problema de fratura de estrutura de esmalte, né? Então, quanto mais liso tiver essa estrutura, melhor. Eu aqui no consultório gosto até de dar o exemplo da lente do óculos, né? Eu falo, olha, a lente do óculos, quando ela fica manchada ou quando ela fica porosa, ela vai manchar, ela vai dar problema, né? Então, o dente é a mesma coisa. Aqueles pacientes que são super facetados, né? Ou mesmo aqueles pacientes que têm várias coroas de cerâmica, a coroa de cerâmica, ela precisa de polimento para voltar o brilho dela, para ela não reter placa bacteriana, né? Isso é importante. Então, a primeira parte ali da profilaxia eu explico sobre o polimento. Depois, a segunda etapa, eu falo sobre a saúde periodontal, que é a saúde da gengiva. E aí, eu já deixo o gancho, né? Eu falo pro paciente, olha, a nossa boca, ela é composta de vários itens, né? O primeiro é o dente, depois é a gengiva, e aí é hora de cuidar da sua gengiva. Então, a gente vai tirar todo o tártaro. O tártaro, ele é removido de 2 formas, né? Uma mais superficial e a outra mais profunda, né? Pode ser que esse tratamento de check-up, paciente, a gente precise de mais 2, 3 sessões complementares para fazer raspagem, por exemplo, que é um tratamento mais profundo subgengival, né? Naqueles pacientes que a gente vê que só a profilaxia não vai ser suficiente, a gente precisa cuidar melhor, cuidar mais, né? Fazer mais tratamentos periodontais, por exemplo, a gente já avisa, já entra nesse gancho ali na hora que tiver fazendo a venda da profilaxia. E aí eu falo da gengiva, né? Eu falo o que eu vou usar na gengiva, né? Porque o que o paciente tem de raspagem? Quando você fala raspagem, o que o paciente sente? Ele fica feliz? Ele acha legal? Não, ele fica apavorado, né? Ele fala, ai meu Deus do céu, vai entrar uma faca no meu dente, vai doer, vou usar anestesia. E aí você vai explicar, você vai falar, olha, eu vou usar um equipamento que é o ultrassom, que ele vai quebrar de uma maneira mais rápida esse tártaro, esse cálculo, e isso facilita, isso traz um tratamento mais ágil para o senhor, com menos sensação de dor, né? Não vai causar nenhum tipo de dor. Eu aqui no meu consultório, gente, na raspagem supragengival, eu uso anestésico tópico em todos os pacientes. Eu acho que é um detalhe ali que faz toda a diferença, inclusive psicológica para o paciente. Então, eu falo isso para os meus pacientes também. Eu falo, olha, eu vou na hora que eu for cuidar da sua gengiva, eu vou passar uma pomada, né, uma pomada com gostinho de tutti-frutti, que ela é anestésica, você nem vai sentir o ultrassom quebrando o tártaro ali na região. E aí eu vou cuidar de toda a sua gengiva, tirar esse tártaro, cuidar dessa gengiva de maneira profunda. Depois, a terceira etapa da minha limpeza profunda, né? Eu tô contando pra vocês como que eu faço com os pacientes, pra vocês se inspirarem e fazerem aí no consultório também. E aí depois a terceira etapa dessa limpeza profunda, né? Então a primeira é o polimento, a segunda é a gengiva e a terceira etapa é em relação à higiene bucal, né? Não adianta você deitar o seu paciente na cadeira, fazer o check-up, né? Da gengiva eu também falo do jato de ultrassom, do jato de bicarbonato, né? Que a gente usa tanto ali no pós-ultrassom, prévio, cada paciente usa de um jeito, né? Então, eu falo todas essas etapas. Depois eu venho falando sobre a higiene bucal. Gente,
Não é à toa que na graduação eu obrigada a fazer instrução de saúde bucal, né? Não sei a graduação de vocês, mas na minha era obrigado. Todos os pacientes da clínica de graduação, a gente tinha que fazer instrução de higiene bucal, evidenciação de placa. Eu faço tudo isso aqui no meu consultório. Eu faço evidenciação de placa e eu faço instrução de higiene bucal. Em alguns pacientes que eu tenho mais de um procedimento para fazer no dia, eu acabo às vezes não fazendo evidenciação de placa. E principalmente aqueles pacientes que não têm problema com retenção de placa, né? Aquele paciente que você vê que escova os dentes. Mas a grande maioria, eu faço evidenciação de placa. Porque isso é importante. Para que existe evidenciação de placa, gente? Não é à toa, ninguém inventou isso à toa. A evidenciação de placa é importante você fazer no seu consultório. Não ache você que você está perdendo tempo. Ela é importante você fazer porque ela faz o paciente visualizar que ele não cuida tão bem da boca e, inclusive, pensando aí de um lado comercial, faz ele entender a importância dele ficar perto de você ajudá-lo. E toda vez que a gente fala sobre profilaxia, a ideia é reter esse paciente. Na minha aula do atalho, eu falo sobre isso, sobre o processo de venda, né? Melhor que vender, gente, é a gente vender várias vezes. Porque a gente está fazendo uma coisa que é boa para as pessoas, né? Nós estamos vendendo coisas boas, vendendo saúde, vendendo qualidade de vida. Então, a profilaxia é, se não o melhor, mas com certeza um dos melhores processos de retenção desse paciente para ele sempre continuar com você, né? Então, falar sobre isso com o paciente é muito importante. Aí você vem, né, lá no primeiro item de polimento, o segundo item, saúde gengival, o terceiro, a gente vai falar sobre higiene bucal. E aí você vai contar para esse paciente o que você vai resolver sobre a higiene bucal dele. Você vai falar para ele o seguinte: olha, seu fulano, não adianta eu deitar você na cadeira, deixar sua boca linda, maravilhosa e você não conseguir manter isso em casa. Por quê? Qual pasta usa? Qual escova de dente usa? Qual fio dental usa? É fita, é fio? Como passa o fio dental, gente? Você acha mesmo que os pacientes sabem como que faz tudo isso? Não sabe, não sabe. E as pessoas, elas pagam por duas coisas. Elas pagam por atenção e elas pagam por conhecimento. Quanto mais conhecimento você agregar na vida do seu paciente, mais valor ele vê em você e nos seus procedimentos. Grava isso, você não vai ver ninguém aqui na internet falando, abrindo o ouro, abrindo a caixa preta de uma maneira tão lúcida, né? E de forma assim tão aberta como eu tô fazendo aqui. Você não vai achar isso aí na internet. Então, você falar isso para o seu paciente, agregar, né, saúde, agregar informação para ele é fundamental no processo de valorização do procedimento. E aí, o terceiro item, né, é sobre a saúde bucal dele. Aí você vai falar: olha, seu fulano, mais do que cuidar dos seus dentes, nós vamos organizar o seu bucal care. Nós vamos organizar a sua saúde bucal, né? Eu fui estudar a fundo sobre pasta, tipo de escova, quais são os ingredientes das pastas, né? Gente, isso faz parte da profissão. Tem que saber o objetivo de cada pasta, tem que saber a prescrição das pastas, isso faz parte. Eu tenho uma aula disso também, depois deixa aqui nos comentários se você quer que eu compartilhe com você sobre isso, tá? E aí, é muito importante você ter essas informações e falar para o paciente: olha, você vai sair daqui com a organização do seu bucal care. Quando a gente vai no dermatologista, ele não pelo menos deveria, né, organizar com você como que vai ser seu skincare, que horas que passa o hidratante, passa o ácido ou hidratante primeiro, né, o remédio da espinha antes ou depois do remédio dos olhos, né, do creme dos olhos. Então, a gente tem que organizar isso com o paciente também. Aí você já vai pincelar para ele, né, já vai apontar para ele que você vai organizar tudo isso, dando exemplos, né, porque não adianta você falar pro seu paciente assim: ó, eu vou organizar o seu bucal care. Ele não sabe o que é. Ele não faz nem ideia do que você tá falando. Você vai falar pra ele: olha, eu vou organizar o seu bucal care. Que tipo de pasta que é boa pro seu sorriso? Porque não é qualquer pasta que é boa, né? A gente tem no mercado dezenas de opções. A gente tem que usar uma pasta ideal pra sua boca. Que tipo de escova você vai usar? Qual tipo de fio dental? É fita, é fio? Como que passa? Né? Tudo isso faz parte da organização desse bucal care. E você precisa falar isso, senão o paciente não adivinha, tá? E aí, depois que você falou do bucal care, aí você vem pro quarto item, que eu acho muito importante também, e que, na minha opinião, é um grande diferencial, assim, do check-up, e que eu acho que, inclusive, deveria fazer parte, né, que todos os dentistas deveriam trabalhar dessa maneira, é você fazer outras duas vertentes. A primeira é a prevenção do câncer bucal. Você sabe que dentista tem que fazer prevenção do câncer bucal, não sabe?
também já deixa nos comentários se você quer uma aula sobre isso, tá? Eu tenho até, já me veio até na cabeça um convidado para ajudar a gente aí a fazer, né, o passo a passo dessa prevenção do câncer bucal. Gente, fundamental, não só porque você é um dentista, né, mas também para agregar aquilo que eu te falei do conhecimento por paciente. Quando, só um adentro aqui, quando você começa a agregar conhecimento pro paciente, sabe o que começa a acontecer? Ele vira um replicador de tudo aquilo que você falou e ele traz a família inteira para tratar com você. E aí, o que é muito engraçado, que vai começar a acontecer com você agora, depois que você sair dessa aula, é você ver os pacientes chegando e falando assim: ah, nossa, o meu marido veio fazer check-up aqui, na hora do almoço ele contou tudo pra gente sobre o que é ter saúde bucal. Nossa, o meu marido deu uma aula lá em casa, né, de como que faz, não sei o quê. Então, isso acontece no dia a dia, é muito bacana, porque os pacientes, eles viram discípulos da saúde bucal, né? Isso agrega muito, gente. Eu acho que isso, assim, é um grande suprassumo da nossa profissão, né? Todo mundo se forma pra isso. Então, quando você agrega esse conhecimento de valor, isso é determinante, isso te torna único, né? Isso te torna realmente único, isso te torna, inclusive, ouso dizer que isso te torna inesquecível para o seu paciente. Eu detalho muito mais, né, sobre esse atalho lá dentro do atalho, né, que é a minha imersão. Tem o link, tudo que eu falo para vocês, eu sempre deixo os links aqui, e o atalho, ele faz justamente isso, né, a gente encurtar todo o processo de avanço dentro do consultório. E aí, o paciente, você explica para ele, né? E aí você vai organizar essa parte de saúde bucal e aí você entra na parte de prevenção bucal. Como que você vai falar para ele? Você vai falar para ele assim, olha... Daí depois, a outra etapa que a gente vai fazer nessa consulta da limpeza profunda é fazer o seu check-up de câncer bucal. Gente, quem não quer saber se tem câncer ou não? Imagina! A pessoa fica apavorada, fica, doutora, mas eu tenho uma coisa, você fala, não, a gente vai fazer essa prevenção do câncer bucal na consulta de profilaxia. E mais, não só vai fazer a prevenção do câncer bucal, como eu vou te ensinar, paciente, a como fazer o autoexame de saúde bucal. Porque nós, dentistas, sabemos que é obrigação nossa ensinar os pacientes a fazer também um autoexame. E que esses pacientes virem multiplicadores dessa informação, porque isso salva vidas. Né? Isso salva vidas. E aí eu falo com os pacientes, olha, o câncer bucal, ele tá no ranking dos cânceres de maior prevalência na população brasileira. Então, seu fulano, é muito importante que, além de você fazer a prevenção do câncer bucal aqui comigo, você aprenda a fazer o autoexame. Ponto. O paciente fica. Não tem como, o paciente fica com você. E aí, próxima etapa, é você também falar para ele sobre a saliva, né? Então, aqui no meu consultório, eu faço o teste de saliva nos pacientes. E o que é o teste de saliva? Se você não quiser ver pH, nada mais profundo, é importante você falar para o seu paciente que você está cuidando da saliva dele também. Que você também está de olho na saliva dele. Porque, afinal, né, todo mundo sabe que pacientes que não possuem quantidade adequada de saliva ou possuem algum tipo de alteração nessa saliva, eles vão ter um aumento exponencial de problemas de saúde bucal. Inclusive, não, a gente sabe que a xerostomia, por exemplo, é um fator de risco, né, terrível, causa uma série de problemas para os pacientes. E muitas vezes o paciente deita na sua cadeira, você faz um tratamento ali e nem está preocupado com a saliva dele. Então, a gente tem que olhar. E aí, na profilaxia, você vai pontuar que você também vai ver isso, tá? O que a gente vê ali? A gente faz, né, o autoexame, faz o check-up de câncer de boca, lá no... Aqui não tenho tempo, né, gente, aqui para aprofundar tudo isso com vocês. Eu preciso de tempo com você pra gente mergulhar nesses temas de uma maneira mais organizada, né? Aqui no YouTube eu não tenho tempo de me aprofundar nisso. Mas você vai fazer o check-up de câncer bucal com esse paciente, você vai ensinar ele a como fazer o autoexame de saúde bucal e a gente vai analisar a saliva. O que eu faço aqui, tá? Eu faço a coleta da saliva, eu analiso o pH de saliva e também uma coisa muito importante, você analisar se esse paciente tem saliva, né? Se os ductos salivares estão funcionando, então a gente faz um estímulo, coisa simples, gente. Eu peço pro paciente levantar a língua no céu da boca, você vem com a seringa tríplice e joga ar debaixo da língua
ali naquela região, na região dos 2 ductos sublinguais ali. E aí você faz aquele estímulo de ar ali, e aí a gente tem que esperar 10 segundos. Em 10 segundos tem que jorrar saliva ali com esse estímulo. Se esse paciente não produzir saliva, você já sabe que você tem um longo caminho para seguir aí em relação a isso. Então, é importante checar essa quantidade de saliva. Por exemplo, se você é um Invisalign Doctor, dá para colocar alinhador com um paciente que não tem saliva? O que vai acontecer? O plástico já inibe, né? Já vai piorar a interação saliva-dente. Esse paciente, gente, ele vira um alto risco de cárie. É um cara que você vai ter que ficar perto, né? É um paciente, talvez, que você vai ter que entrar com uma fluoroterapia, vai ter que mudar a prescrição de pasta de dente, vai ter que fazer uma instrução muito mais próxima desse paciente em relação a alimentação dele, por exemplo, aos hábitos, né, ao intervalo entre as escovações. Então, é importante a gente analisar a saliva. Olha, nós somos dentistas, né, da boca, a gente precisa ter essa visão, digamos, 360 da saúde. Então, quando você pontua tudo isso que eu falei, gente, vender uma profilaxia valorizada vira o de menos, porque o cara entendeu que isso é importante para ele. E mais, você já vai deixar o gancho de que tudo pode mudar, né? Hoje ele tá com um tipo de pasta, amanhã ele pode precisar de outro, né? O paciente, às vezes, eu tive um paciente que ele mudou a especialidade da medicina, né? Ele era clínico geral, começou a ser anestesiologista, e aí ele fica dormindo no consultório, nos hospitais, né? Então é um cara que, assim, a alimentação dele tem um intervalo muito grande, ele muitas vezes não escova o dente ali no plantão, mal se alimenta e tal. Eu falei pra ele, olha, a gente precisa de uma pasta com uma proteção maior, visto o risco de cárie em você, né? Ele, às vezes eu fico 24 horas no plantão, não consigo nem escovar o dente. Poxa, tem que alterar a prescrição de pasta desse cara, né? Que tipo de escova vai usar, gente? Os pacientes, quando a gente entra lá naquela parte da profilaxia das orientações, né? Lá no atalho eu até explico exatamente como eu faço aqui, isso de uma maneira mais aprofundada. Até o tipo de escova, gente. Os pacientes não sabem qual escova comprar. Os pacientes acham que todo mundo pode usar escova ultrassônica. Todo mundo pode usar escova ultrassônica? Fala pra mim. Quem tem uma baita de uma retração gengival, você vai prescrever escova ultrassônica? Então, assim, isso é um conhecimento que todos nós dentistas temos e que isso fica velado. Isso não rentabiliza. Por quê? Poxa, saúde, né? Saúde. Então, eu acho muito importante agregar tudo isso ali no momento que é para isso, né? Porque o check-up, né? A profilaxia, ela é a prevenção, né? Não é a prevenção? Então, é muito importante o paciente saber de tudo isso. Outro detalhe, né? Ali, também durante... Então, isso eu tô ensinando, falando para você, o passo a passo para você vender uma profilaxia de milhões, né? Isso aí que eu te falei, gente, é uma coisa valorizada, né? E aí você consegue ter um high ticket, digamos assim, num procedimento realmente que vai ser um procedimento ali muito bem feito, muito bem explicado, que agregue verdadeiramente na vida desse paciente. E aí você fez a venda, tal, né? Vendeu, chegou a hora de fazer essa profilaxia. Não adianta você prometer tudo isso e você não executar, né? Eu nem preciso falar disso aqui. Mas, durante a execução, é muito importante que tenha também os processos, tá? Disso tudo. Tem que ter esses processos. Vai lá na minha aula sobre o atalho, né? Uma aula que eu fiz, tá fresquinha. Vai lá, assiste essa aula que eu falo bastante sobre os processos. A importância de você ter processo. E aí você vai ter esse processo da profilaxia que você vai fazer no seu paciente. Quando você tá fazendo a profilaxia, né? Não dá pra fazer uma profilaxia de milhões rápido, né? Não dá, não tem milagre. Você não vai fazer em 15 minutos tudo isso, né? Então, eu te aconselho a fazer um tratamento bem feito, a você agregar muita experiência para o cliente durante esse tratamento. Coisas do tipo, gente, não pode molhar o paciente, não pode jogar jato de bicarbonato na cara desse paciente, ele não pode pastar na sua cadeira sem touca para proteger o cabelo dele ou para ficar com aquele cabelo solto. E a luva, gente, ela faz sensação magnética com fio de cabelo, né? Então, prende a luva no fio. Isso não pode acontecer. O paciente tem que estar com touquinha, né? Tem que estar com óculos de proteção. Óculos de proteção, gente, é IPI.
Isso não é diferencial, isso não é experiência de cliente. Óculos de proteção é proteção. E o que eu mais vejo, porque eu vou em muitos consultórios, ninguém usa óculos de proteção, não sei o que acontece, né? Então tem que estar com óculos de proteção. Eu aqui uso aquele óculos escuro, que eu acho que faz toda a diferença, aquele óculos mais esverdeado, ele mais escuro, porque isso dá um conforto para os olhos. O paciente normalmente fica até dá um soninho ali durante o procedimento. Isso é mais confortável. Deita você na cadeira, põe um óculos transparente com um refletor e depois você põe um óculos escuro para você ver a diferença, tá? Faz o teste, você vai ver. Colocar um conforto no pescoço faz diferença. Você usar, eu detalho tudo isso lá na nossa imersão, né? Mas eu uso aqui até uma toalha mesmo, limpa, né? Você tá com essa toalha lacrada, né? E você tirar esse lacre na frente do paciente para proteger ele, né? Além do babador é obrigação. Então, além do babador, você põe proteção extra, né? Você toma cuidado. Então, toda essa experiência do cliente para a testa não ficar marcada, para não molhar o paciente, a hora que ele deita, a hora que ele levanta, usa a forma de usar o sugador. Tudo isso agrega na experiência do cliente para que tudo aquilo que você prometeu para vender seja cumprido e ele fale, nossa, nunca ninguém faz uma profilaxia dessa. O que eu escuto aqui dentro do meu consultório. Então, doutora, eu até tenho um convênio, mas eu prefiro fazer o check-up aqui. É o que eu mais escuto. Porque as pessoas ficam assim, não, eu prefiro juntar dinheiro para ir lá na doutora Inajara, porque lá ela faz uma limpeza bem feita, do que fazer um check-up de 15 segundos, né? Que o pessoal pega a escova de Hobbs e acha que isso é check-up. Isso não é check-up, tá? Evidenciação de placa também é importante você fazer naqueles pacientes que você vê que não escovam bem. A pessoa jura de pé junto que escova. Aí você explica, você fala, olha, eu tenho aqui um evidenciador de placa bacteriana. Aonde pintar é onde tem bactéria antiga, né? E aí você pinta, você ensina a passar o fio dental. Outro detalhe, gente. Passe o fio dental no seu paciente, em todos os dentes. Não pode ter preguiça. Passe o fio dental. Sabe o que já aconteceu aqui comigo? Quando uma vez, faz um tempo já, isso me marcou, tenho que compartilhar com você. Um paciente falou assim pra mim, eu sempre fiz, né, o paciente falou, eu sempre fiz check-up no dentista do convênio. E uma vez eu fiz check-up lá e a hora que eu cheguei em casa e fui escovar os dentes e passar o fio dental, saiu um pedaço de carne. E eu tinha feito o check-up naquele dia e eu não tinha comido nada. Foi tipo, ele fez o check-up à tarde, voltou pro trabalho, não comeu nada, chegou não tinha comido nada, alguma coisa assim. Aí chegou à noite, ele foi fazer o check-up, foi passar o fio dental, ele falou que isso é um pedaço de comida. Se ele realmente não comeu nada, eu não sei. Mas assim, por que ele falou isso? Porque eu passei fio dental na boca dele, né? E aí, o que é importante a gente passar o fio dental também? Porque quando você vai passar o fio dental, você vai ver se tem espaço interdental, se tem espaço exagerado, se tá apinhado demais. Isso vira gancho, gente, para você vender novos tratamentos, né? Para você vender, toda vez que eu falo venda, gente, é coisa boa, tá? É fazer o bem pro paciente, não é inventar procedimento. Então, o paciente às vezes tem um espaço ali que fica retendo placa bacteriana, fica entrando o resto de alimento. Aí você passa o fio dental, você fala, nossa, meu Deus, como entra alimento aqui? Olha, a gente precisa cuidar disso, porque, essa carne que fica presa aqui, isso vai dar cárie, isso vai gerar um problema de inflamação, de infecção grave, né? Olha, eu tenho aqui um procedimento que resolve isso de uma maneira assim, assado, né? Então, assim, é muito importante você passar fio dental no paciente. É muito importante você fazer a profilaxia da maneira correta, seguindo todos esses passos, tá? Gente, só faz isso que eu te falei, né? Reflete aí a forma como você tem tratado esse tratamento de saúde básica, que você vai ver que, primeiro, esse tratamento da profilaxia, ele é a porta de entrada de novos tratamentos também, não é mesmo? Então, se você faz isso muito bem feito, gente, acabou, o paciente fechou com você, qualquer procedimento que você quiser fazer nele, ele vai topar, porque você estabelece ali um laço fortíssimo de confiança, tá? E segundo, que é importante, de fato, tecnicamente, você fazer uma boa profilaxia, porque ali é a chance de você ver coisas que às vezes você não viu na avaliação. De, por exemplo, esse exemplo do espaço, né? De mobilidade dentária, que às vezes a gente acaba passando despercebido na primeira consulta, na primeira avaliação, né? Enfim. Então, é importante, é um momento muito importante, muito decisivo, não só tecnicamente para você, como dentista, como um avaliador, né, como dentista que faz diagnóstico, como também para essa experiência do cliente e fidelização desse paciente com você, certo? Eu vou ficando por aqui. Eu espero que essa aula tenha dado para você vários insights,
poderosos, valiosos. O objetivo desse canal é de quem tem boca vai a Roma, a gente compartilhar coisa que é boa, coisa que dá certo. Deixa o seu like, a sua curtida, para sinalizar para mim se você tá gostando desse tipo de conteúdo aqui. E eu te espero na nossa próxima aula aqui no canal.